Tá dando para algum jeito? Ok? Desculpa um pouquinho, minha garganta tá ruim, mas vamos até o que Deus quiser. Então vamos lá. Nosso projeto de educação financeira, né? Está aqui os nossos orientadores, a Emanuela, o Eduardo, né? É da parte administrativa, a Juliana e eu sou a Clarissa, tá? Então, a gente fez um levantamento, né, e falando com os nossos orientadores, e a junção das duas profissões deles quiseram fazer esse projeto, tá? Que era visando a importância financeira, a importância da educação financeira, né, na vida das pessoas, principalmente na parte da educação. Considerando que uma parcela significativa da população tem dificuldades em gerir bem suas finanças, e na maioria dos casos pelo fato de não possuir orientações necessárias, ou seja, ter uma base boa nessa questão de ter um convívio familiar e dar um suporte financeiro a construir novas pessoas capacitadas a gerir dinheiro, né? E aí buscando promover uma discussão sobre a educação financeira a partir das relações existentes entre alguns conceitos matemáticos por meio de atividades de características econômico-financeiras, buscando parâmetros que contribuam para a formação do indivíduo na realização de diversas atividades matemáticas, né? E aí uma sociedade capitalista que exige cada vez mais o econômico na vida social do indivíduo. Então, o meio que nós vivemos hoje em dia, além de ser muito tecnológico, ele também é muito voltado para a área de economia, empreendedorismo, né? E diversos aspectos que estão voltados às finanças. E por conta disso, os nossos orientadores criaram esse projeto, né? E nós fomos as selecionadas. Bom dia a todos. Bom dia. Os nossos objetivos do projeto ficaram relacionados principalmente em aplicar os conceitos da educação financeira no dia a dia, utilizando conhecimentos básicos da matemática para a utilização consciente do dinheiro. E aí os específicos foram elencar e aprofundar os estudos sobre os conceitos da educação financeira, matemática, realizar pesquisa identificando as formas de utilização consciente do dinheiro, relacionar os conceitos matemáticos ao entendimento da educação financeira, organizar os conteúdos a serem abordados no mini curso, confeccionar material didático, montar a sala virtual e ministrar os cursos de formação. E aí foi bem interessante lá na turma, quando a gente foi conhecer a turma, a gente levou um pouquinho da base do nosso projeto, porque eles não tinham esse contato com a educação financeira. E aí eles ficaram bem interessados, foram bem participativos, receptivos. A escola em si foi bem receptiva com a gente. Eles já têm uma trilha de educação financeira, só que no ensino médio não tinha nada no EJA. E aí foi bem interessante essa parte. E a gente dividiu o projeto em duas etapas, né? E aí na metodologia, a gente primeiro teve a nossa formação como cursista, que está preparando a gente para estar mexendo na plataforma, né? Para estar dando aquele suporte, como seria o desdobramento do projeto. Em seguida, a realização de pesquisa de conceitos matemáticos, ou seja, a gente teve que estudar realmente, se aprofundar nas temáticas, usando diversos tipos de livros, artigos, certo? A gente pesquisou a fundo para poder ter um domínio maior de apresentar de maneira mais clara para os nossos cursistas, né? O mapeamento das áreas e o público-alvo, que foi uma batalha para a gente estar visando, porque a gente queria um público-alvo que estivesse inserido em uma comunidade que fosse voltada para a economia. E aí surgiu a ideia de Caruaru. E na segunda etapa, a gente organizou os conteúdos e materiais a serem utilizados no minicurso, questão
realização do minicurso, né? De extensão do minicurso de comunidade, que seria a nossa escola, que é a comunidade à volta da escola, né? E a gente não deixa de falar que os nossos alunos fazem parte de uma comunidade e a escola é o centro dessa comunidade. Bom, a gente escolheu uma escola na cidade de Caruaru. A gente visitamos as escolas em si, mas essa foi a que recebeu melhor e aceitou a nossa proposta. E eles ficaram muito maravilhosos assim, para a gente trabalhar junto, porque foi bem objetivo que a gente queria com eles. A escola foi a escola da Era Ferreira, que fica lá próximo do Pátio da Suana, por ali no Pátio das Feiras. E a modalidade, que a gente já falou, foi o EJA, a Educação de Jovens e Adultos. E outra coisa também, a turma ela tem um perfil bem diversificado. Então, são pessoas que trabalham na feira, pessoas que trabalham na SEACA, são pessoas que trabalham em fabrico, são pessoas que não trabalham, dependem de auxílio. E aí a gente teve essa mesclagem dos perfis. Então, nosso minicurso, na verdade, a gente decidiu fazer em 2 momentos presenciais, certo? E antes de iniciar o primeiro contato presencial com eles, aplicamos um questionário socioeconômico, para que a gente conhecesse o perfil da turma que a gente iria estar trabalhando e fizesse uma sondagem, um diagnóstico completo daquilo que a gente precisava tocar naquele ponto específico que atendesse às necessidades dos nossos ouvintes. E aí teve a apresentação do projeto, né, as visitas na escola, a visita para conhecer eles, dizer a importância deles estarem participando, certo? A metodologia que a gente utilizou no projeto foi a participativa, tá? A metodologia pedagógica participativa. Ou seja, a gente não levou só o conhecimento nosso, mas a gente também teve uma troca de experiência com eles, gerando assim uma aprendizagem completa, tanto com eles como com a gente também como alunos, certo? A gente trocou informações, conhecimentos, experiências de vidas, porque a gente tinha alunos jovens de 18, 19 anos e também tinha alunos senhores e senhoras, tá? Então, como tinha um público muito diversificado, a gente buscou realmente tocar nos pontos principais para que não saísse muito da realidade deles. O uso do consciente do dinheiro, né? Deixando claro para eles que são receitas, despesas, situações financeiras atuais de cada indivíduo, né? Para que a gente pudesse saber se eles estavam vivendo de maneira positiva ou negativa financeiramente, para poder a gente estar fazendo esse acompanhamento e ajudando. Bom, nessa parte também a gente fala um pouquinho sobre o uso da matemática para a solução dos problemas financeiros. Ou seja, usar as 4 operações, que a gente percebeu muito que a turma tem essa dificuldade, até mesmo de conhecer uma porcentagem, de fazer uma simples continha, eles têm essa dificuldade na calculadora. E aí a gente até adaptou para ficar melhor para eles, ensinando como é que eles deveriam fazer na calculadora. Porque é uma coisa que eles trabalham todo dia e seria rotineiro. A porcentagem, hoje, os métodos básicos para calcular porcentagens, os juros simples e compostos, que eles não tinham essa distinção, que seriam os juros simples, que seriam os juros compostos. E aí a gente mesclou bem explicado para que eles entendessem a diferença dos juros simples, juros compostos, como é que funciona a máquina de cartão, com que tipo de juros ela trabalha. E aí foi bem interessante. E o segundo momento a gente ainda vai realizar, e aí é onde a gente vai ver o que eles vão trazer para a gente, vai comentar para a gente, que é o planejamento e a organização financeira. A gente propôs um desafio para eles, se avaliarem durante um mês, e aí quando a gente retornar em meados de outubro, eles vão trazer essa avaliação
do momento. Esses dados são do nosso questionário socioeconômico, né? Que a gente fez antes mesmo de ter o primeiro contato presencial, né? Na primeira etapa do minicurso. Então, é uma pergunta simples. Teve a parte do questionário online, mas também teve a parte do questionário escrito para aqueles que não tinham acesso a meios de comunicação e eles conseguiram responder online. A gente imprimiu e entregou, tá? Aí, quantas pessoas moram com você? A gente já esperava a característica de morar de 1 a 3 ser grande, mas a parte de mais de 5 pessoas é algo preocupante nessa parte de educação financeira. Porque quando a gente tem uma família grande, quer dizer que são muitas receitas, muitas despesas, e aí para ter um controle de gastos e despesas, a gente precisa ter um domínio maior e uma influência maior em relação a todos os moradores. E aí as pessoas que moram sozinhas são poucas, cerca de 4%, aí a gente vai ter morando sozinha. Foi bem interessante quando a gente fez essa pergunta, né? Como você avalia sua vida financeira? E aí, muitos até empatou ali no regular, com um bom. E houve uma mesclagem de perfis, e aí ficou bem diversificado, porque todos os 5% disseram que está ótimo a vida financeira, e 20% disseram que está ruim. Mas a gente achou muito interessante que o outro bom estava no mesmo patamar. Eles não sabiam em si diferenciar o ótimo do bom. E aí a gente também esclareceu algumas coisas em relação ao questionário para adaptar melhor a linguagem, o entendimento deles, e eles pudessem responder de forma tranquila. Mas assim foi bem interessante porque empatou desse jeito. E aí a gente teve que fazer essa pergunta para saber se realmente a gente teria que entrar mais a fundo nessa parte ou não. Apenas eles têm ciência de realmente se sabia a diferença entre crédito e débito. Tá? Quando a gente trabalha com alguns tipos de criança, adolescente, eles não sabem diferenciar. Mas aí o nosso público-alvo a gente teve que fazer essa pergunta para ter a certeza de que 100% já sabe essa diferença básica. Usa o cartão de crédito com frequência, e aí empatou 50%. E 50% respondeu que usa, e 50% respondeu que não usa. Mas a gente sabe, né, que às vezes assim, as pessoas não mais respondem. Mas a pesquisa em si, na turma, foi essa. Ficou meio a meio. Foi uma pergunta direcionada a um indivíduo, né? Mas a gente sabe que a família, às vezes, nem sempre o indivíduo que responde é um indivíduo, mas você, outro familiar. E aí, nesse questionamento, a gente viu que, na maior parte, não, né? Mas foi quase sinal de alerta. Porque se a gente tem, em média, 10 alunos que está passando por um momento de dificuldades, que está se endividando ou já se endividou, é algo que a gente pode estar tocando bastante nesse ponto para que diminuam os gastos e use o dinheiro. Bom, aqui foi o material de apoio que a gente usou com ele lá. Eles levaram as cadernetas para casa para anotar os gastos e vão trazer para a gente viagem de outubro. E aí também teve um folder que a gente distribuiu com algumas informações para ficar mais fácil de acompanhar o desenrolar do minicurso. Primeiro encontro que a gente teve. Bom, e esse foi o folder que a gente criou. Daí foi a breve apresentação do minicurso. Aqui um pequeno textinho já para eles contraírem um pouco, uma cartilha bem diversificada, para que o assunto não ficasse tão sério. A gente sabe que é um assunto sério, mas assim, a forma que a gente encontrou de colocar essa cartilhazinha no folder
foi justamente para que ele ficasse simples, para que fosse sério, mas simples, fácil e agradável de desenvolver as tarefas. Bom, aí nosso registro, né, do nosso primeiro encontro, nossa primeira etapa do mini curso. E aí vocês podem ver que a maioria estava presente. A gente sabe que o EJA em si é uma turma de alunos faltosos, sim, porque cada um tem uma realidade e muitos ali já vão porque realmente necessitam, mas que têm outros compromissos. E ficamos muito felizes, porque entrou logo depois outra turma, com poucos alunos, mas também engajou no nosso projeto. Aí são mais registros, né, da nossa aplicação. E gerou muita roda de conversa, muito debate, né, muitos relatos pessoais, que ajudaram bastante no nosso crescimento também como futuros educadores. Tá aí a nossa aplicação, mais alguns registros. E aí a gente teve a ideia também de criar um sitezinho para que eles pudessem acompanhar, não só eles, todo mundo possa acompanhar o desenvolvimento do nosso projeto, tirar dúvidas. E aí está tudo destacadozinho aqui no site e ficou bem prático de mexer, está tudo bem explicadinho. Melhorando. Aos poucos a gente vai organizando as coisas. Pronto, e aqui foi outra coisa que a gente resolveu criar. Justamente não só para ajudar o pessoal da escola, mas ajudar a comunidade no geral. A gente criou um canal no YouTube e aí a gente está trabalhando com sequências de entrevistas, podcasts, com pessoas, consultores financeiros, é um consultor financeiro, Pedro Valentino, e aí ele deu alguns pontos, respondeu algumas perguntas, e a gente ainda vai ter mais uma sequência. Outras pessoas ainda vão vir. E também tem uma animaçãozinha lá sobre a educação financeira, que ficou bem legal, até para adolescente, uma criança que queria assistir. E às vezes a pessoa tem dificuldade de entender. E a gente fez uma animação para ficar mais fácil. Temos uma história, e aí em cima dos conceitos financeiros. E aí vai ficar bem fácil se a pessoa quiser assistir, se tiver uma dúvida, assista ali, a gente vai tirando algumas dúvidas. Mas ainda nós teremos mais sequências de entrevistas no podcast. Quem quiser acompanhar, então privilegiado de acompanhar, vai ficar muito feliz. E aí é um projeto que eu acho que vai ficar para sempre, porque as pessoas vão acompanhar com unidade geral. E aí foi bem legal a gente desenvolver essa parte. Então, agora a gente abre para a pergunta, né? E agradece também a todos que estão aqui presentes hoje, não só os bolsistas, mas também quem veio de fora para prestigiar e quem está assistindo a gente também na transmissão ao vivo. É porque é algo muito recente, tá? Então, como a gente estava ainda adaptando para apresentar hoje, como seria assim a nossa apresentação, a gente ainda não divulgou, tá? Mas aí o nosso planejamento é estar divulgando, expandindo, para que outros professores também, né, que trabalham com educação financeira, que trabalham com empreendedorismo, estejam se oferecendo até para participar também desse projeto, para que a gente consiga alcançar o público maior, né? Paulina, você esperava por esse momento? Ao vivo para todo o Brasil. Eu esqueci. Esqueci mesmo.
casa. Vocês estão abertos a elogios, então? Com certeza. Bom dia a todos que estão me ouvindo aqui. Quantos minutos esse vídeo? Não, esse não. Quantos minutos? 4 minutos. 4. Mas eu não vou terminar. Uma palhinha vocês ficarem na curiosidade e irem lá. A Odisseia Financeira, Quer navegando para a Ilha das Passar Finanças. tudo não. Naquela manhã ensolarada, na pequena cidade de Miracema do Norte, no coração de Alagoas, um jovem chamado Lucas estava cheio de sonhos e se preparava para uma grande aventura. Intrigado com a ideia de aprender sobre dinheiro e como administrá-lo, Lucas decidiu embarcar nessa jornada. Ele se preparou com um mapa, uma mochila cheia de suprimentos e muita coragem. Lucas navegou através de mares agitados até chegar à Ilha das Finanças. Lá, ele encontrou uma floresta densa e misteriosa. No meio da floresta, havia 3 caminhos que ele poderia seguir. Ele resolveu conhecer cada um dos caminhos. O primeiro caminho escolhido foi o do orçamento. Ele se viu diante de um sábio coelho chamado Professor Finanças. O coelho explicou a importância de criar um orçamento, mostrando a Lucas como acompanhar seus gastos e economizar para atingir seus objetivos. O segundo caminho foi do investimento. Ele encontrou uma águia sábia chamada Senhora Crescimento. Ela revelou a Lucas os segredos dos investimentos, como fazer o dinheiro crescer ao longo do tempo. Ela explicou aqui: todos os sonhos de dinheiro podem ser enraizados em uma estratégia sólida e inteligente. Se você busca construir um futuro financeiro sólido ou apenas deseja otimizar seus investimentos, está no lugar certo. E por último, o caminho da dívida. Conheceu um sábio chamado Senhor Dívida, que apontou que Vamos deixar o caminho da dívida, né? Para vocês irem lá assistir. Quem já conhece, por favor. Vou mandar que eu conheci. Então, gente, estamos abertos, tá? Para conversando com vocês. Já temos um tempinho. Eu quero fazer um elogio, né? Essa é uma área que eu gosto muito de trabalhar, né? E aprendi para a minha vida, né? Então, assim, a dívida não. Graças a Deus, a dívida não. Então, esse é um assunto que mexe com... No Brasil, ele é muito desprezado. Né? A gente vê pelos índices de endividamento das famílias, né? No Brasil, que é altíssimo, né? E isso reverbera no lar, né? Porque uma conta que não é paga, né? Há sempre um conflito, né? Então eu estou dizendo isso porque vocês estão tocando num problema seríssimo no Brasil e estão orientando pessoas a fazer da maneira correta, né? O Brasil realmente é um país de devedores, né? De inadimplentes, né? Por isso que nossos juros, um dos motivos de juros ser tão alto no Brasil é porque os tomadores de empréstimo não pagam seus empréstimos, né? Então, quem empresta cobra um juros maior por garantia. Então, vocês estão tocando num tema sensível da nação. Então, de parabéns aí. O final, a segunda etapa, para saber qual a modificação que aconteceu nessas famílias aí, o entendimento dessas pessoas aí. Parabéns, viu? Deixa eu fazer um comentário. Fazer um comentário. Eu achei muito interessante a abordagem com a turma. Primeiro que a turma da EJA, ela tem uma característica muito específica, né? E a turma é muito variada, né? Então você tem gente muito jovem, tem gente bem mais experiente. Daí é interessante que até a disposição da turma, né? As meninas colocaram todo mundo em círculo para todo mundo, foi para ficar uma roda de conversa mesmo. Porque o pessoal mais jovem tinha uma visão diferente da que o pessoal mais experiente trazia, e realmente a gente percebeu que eles absorveram bastante
que as meninas trouxeram ali, né? E também foi uma troca, porque muitos trouxeram, eu achei até interessante. Teve um estudante que ele era cheio de prata, né? Cheio de prata, cheio de cordão de ouro. Aí o pessoal ficou tirando onda com ele, que ele gostava de ostentar, não foi? Aí disse, não, porque fulano gosta de ostentar. Aí eu até disse, não, mas o problema não é ostentar. O problema é que a ostentação vai causar na vida dele. Né? E aí é muito interessante, porque a proposta do próximo encontro é justamente refletir sobre tudo isso que eles viram, né, a partir do que as meninas trouxeram e também o que eles anotaram, né, porque receberam um bloquinho para anotar. E aí trazer, quando eles trouxerem esses dados, refletir sobre isso, né, sobre essa vida financeira deles, e aí poder partilhar, né, e também ali contribuindo para que cada um possa melhorar um pouco, né, se conscientizar mais com essa questão do uso do dinheiro. Foi bem interessante. Eu só não sei se o problema é o juro leva ao endividamento ou o endividamento ela é causa do juro alto. Na verdade, o juro praticado no Brasil leva a certas situações que a pessoa às vezes, digamos, de forma meio que uma vez com expectativa que pode ter um problema, aí cria um problema que aumenta o seu problema. Sim. O problema eu acho maior, acho muito importante levar esse debate, porque a gente precisa fazer a consciência do que está acontecendo para poder buscar a solução. Se você não conhece o problema, você não tem como resolver. Você fica empurrando com a barriga, né? Eu acho que também, eu já vi algumas declarações de um colega que morava nos Estados Unidos, que diz que o Brasil, nos Estados Unidos não é muito comum na televisão, a notícia de financeira, ela aparece muito em área muito específica, não aparece como no nosso jornal, a notícia de financeira está através da inflação muito alta, né? E aí o Brasil também vem de uma tradição de inflação muito alta, né? E tem até um rendimento da inflação alta. Aí minha pergunta é essa, como foi que vocês acham que eles avaliam a questão da inflação? Vocês chegaram a conversar talvez sobre a inflação, como é que eles percebem a inflação? Eles acham que o índice está correto, o índice está errado, como é que eles perceberam alguma coisa nisso? Preliminarmente, claro que não tem também. Quando a gente tocou nesse ponto de inflação, né, com eles, perguntando se eles sabiam, se não sabiam, as pessoas mais velhas, a gente percebeu que entendiam um pouco mais. E os mais jovens nunca nem procurou saber. Né? Então é algo assim que a gente pode estar trabalhando mais a fundo com essa questão da juventude, esse tema, né? Tocando em alguns pontos que talvez sejam do interesse, mas na verdade os jovens eles não têm interesse porque não entendem a importância de estudar certas áreas, né? Por conta da cultura familiar também. Perfeito. Mais alguma pergunta, Alexandre? Só um detalhe. Com relação a essa é porque vocês pesquisaram em algum lugar? Qual é a conclusão? Porque a gente tá? E quando a gente está debatendo trabalho, começa a tocar no assunto e diz, isso é muito chato, isso é coisa de velho. Quando eu ficar velho eu vou entender, agora eu não quero entender isso não. É igual política, eles não querem entender agora. É porque assim, de certa forma, a escola ela se preocupa muito mais com o conteúdo do que com a aplicação disso na vida das pessoas. Isso não é só em matemática, entendeu? Inclusive, quando eu olho a sociedade no geral, você vai analisar, as pessoas pegam muito no pé da matemática, como se só o ensino de matemática fosse ruim. Só que quando eu vejo como as pessoas encaram os problemas ambientais, os problemas sociais e históricos do país, como elas escrevem nas redes sociais, eu vejo que o problema é geral, né? Isso se encaixa. Então, assim, sobre os dados que vocês apresentaram, eu achei uma coisa interessante, porque assim, eu gosto muito da economia, eu leio muito da economia, né? Inclusive eu fiz uma especialização em matemática financeira e comercial, porque eu gosto muito. Aí assim, nem sempre as pessoas respondem a verdade com relação à dívida. E como é que a gente pode, assim, então a ideia disso, é que se você olhar, saiu, está tendo uma discussão agora sobre a questão do rotativo do cartão de crédito, que estão querendo acabar, etc. E 50% das pessoas estão usando crédito rotativo todo mês. Esse é o dado do Banco Central. Qual é a conclusão? Né? É que as pessoas nem sequer sabem que estão endividadas. Porque no país que a inflação anualizada hoje está em torno de 4%,
e você tem juros de cartão de crédito 15%, tem muita gente fazendo isso todo mês renovando, e ele nem sequer se dá conta de que ele está endividado, ele não percebe. Então, assim, como sugestão, até falei para a Manuela, tem o Edumatec, que é o programa de pós-graduação matemática e tecnológica da UFPE, ele agora tem uma linha de pesquisa que é educação financeira. Né? É uma das preocupações do trabalho. Só uma pergunta, o folder que vocês apresentaram ali, ele tem outro verso ou só tem pela frente? Tem o verso. Ah, tem o verso. Então pode ser porque eu senti falta da logomarca e FPE. Mas está lá a logomarca da FPE? Ele tem o verso, está lá na sala do Então tá, ó, eu senti falta. Mas já que tem, tá ó. É porque a gente adaptou para ficar melhor para eles assim entenderem e não ficar tão cansativo em relação a eles lerem um pouco. Mas na plataforma ele está completo, está bem direitinho. Não, aqui eu não tinha só mostrar na frente dele, né? Mas é o Mas verso. tá ótimo. Parabéns. Pode, mas a gente evita o microfone, porque não está pegando bem quando fala sem ser no microfone. Vem cá. Leva o microfone aí, dá para virar? É porque se o microfone não está, o pessoal não está ouvindo lá. Certo? Ele está ouvindo. Primeiramente, queria parabenizar vocês. É um tema importantíssimo. Trabalhar a educação financeira nas escolas. Ontem eu estava vendo uma entrevista que estava passando na TV, do Jornal de Pernambuco, e um cara, ele estava com uma dívida de R$4.000 na conta. Ele conseguiu esse dinheiro para pagar, já estava em 15 mil. Vê só, o tanto de juros que não decorreu disso. E se eu não tivesse conhecimento desses juros? Ou seja, é um tema importantíssimo para ser trabalhado e parabéns. Obrigada. Então, mais alguma colocação? Então, rapidinho. E com o microfone. Tá bom. Em relação ao que eu estava falando ali, é bem interessante esse negócio de pagar a dívida. Porque se a gente observar, é muito difícil pagar uma dívida. Principalmente nos acordos que tem no Serasa. Eles são altíssimos. Então, às vezes, fica inviável das pessoas pagarem a dívida. E a gente deu uma pesquisada sobre isso, de dívidas de 10 mil, e aí lá com o acordo no Serasa ela vai parar em 25 mil, 30 mil. Então fica muito inviável de a gente conseguir pagar uma dívida hoje. E é uma coisa que precisa ser estudada de uma forma diferente, para que as pessoas se desendividem. Porque senão vai continuar só se endividando, porque infelizmente é difícil de pagar. Obrigada. Então, próximo, ferramentas tecnológicas. Vamos agora para o segundo trabalho. Eu tenho vergonha. Vou ficar aqui com uma xícara. Professores e licenciandos em matemática, que ofereça subsídio teóricos, práticos e metodológicos para o uso de softwares no ensino da matemática. Os objetivos parciais alcançados até o momento do projeto.
Evolução durante a compreensão dos estudantes participantes e de professores a respeito do uso dos softwares do ensino, onde fizemos cursos para aperfeiçoamento dos softwares, muito produtivo, aprendemos muitas ferramentas, né? E o nosso projeto é baseado em 2 softwares, bem conhecidos por muitas pessoas, professores e alunos, que é o GeoGebra e o PET, e que irão auxiliar bastante durante as aulas, que os professores futuramente, né, possam utilizar essa metodologia de ensino. E desenvolvimento de vários planos de aulas, né, Carol? Pegamos os conteúdos de matemática, associamos aos softwares e vamos mostrar a proposta para os professores e estudantes de licenciaturas de matemática. Sobre uma experiência de planos de aula, eles são voltados de como os professores eles podem aplicar essa ferramenta em sala de aula. Digamos que vai ser como se fosse um guia para ele. Como é que ele pode utilizar essa ferramenta na sala de aula? A metodologia e discussão das ações desenvolvidas. As etapas da pesquisa do projeto foi feita uma revisão das ferramentas tecnológicas, compreensão dos funcionamentos delas e o desenvolvimento dos conteúdos de matemática para o ensino e a elaboração da proposta do curso de formação. As etapas foram da seguinte forma: organização de modelos de atividades, selecionar os tipos de softwares, a adaptação do plano de atividade com os softwares, finalizar as propostas, apresentação do relatório parcial, ainda vamos iniciar a preparação da sala de aula, da sala do ambiente virtual, ministrar a formação do curso e avaliação. Bom, pessoal, esse é o cronograma que a gente está seguindo, que a Adriana acabou de citar. Aí, essas são as etapas que a gente já concluiu. Tem um aí vermelho que destaque, que foi o relatório parcial, que a gente teve um pouco de atraso para entregar. De certa forma, o projeto teve um pouco de atraso, mas a gente está dando continuidade com ele. Aí agora a gente está na preparação da sala virtual, onde o professor ele vai ter acesso a essa sala, certo? Bom, os materiais utilizados vai ser o software GeoGebra, o simulador PET, vídeos, aulas, materiais escritos, planos de aulas e sequências didáticas, certo? E a metodologia, a formação dos bolsistas, como a Adriana bem colocou, a gente fez um curso de formação pelo próprio GeoGebra para se aperfeiçoar mais no software e poder dar um curso de formação de uma qualidade melhor, certo? E reuniões semanalmente e a preparação do ambiente do aula. Bom, resultados: utilização do software GeoGebra e o PET para aplicação e execução do curso de extensão e contribuições parciais, inscrição do curso. Esse foi a universidade que a gente prestou o curso, que foi a Unespar, a Universidade Estadual do Paraná, certo? E a justificativa para o projeto continuar. A continuidade do projeto poderá permitir que atuais e futuros professores de matemática adquiram a habilidade de uso dessas ferramentas tecnológicas, certo? Que eles possam potencializar isso mais nas salas de aula, que ainda é pouco utilizado nas escolas, que pode contribuir para uma melhora na qualidade do ensino, de modo a repercutir de forma positiva para a elevação de índices de aprendizagem, porque a gente hoje em dia sabe que um dos índices baixos de aprendizagem é a matemática, certo? Então, com a utilização das ferramentas, a gente pode dinamizar mais as aulas de matemática e fazer com que elas sejam mais participativas, certo? A gente só vai mostrar um pouco mais da prática, eu só vou mostrar os anexos que tem. Esse é um dos planos de aula que a gente desenvolveu, um dos exemplos de como o professor ele vai poder aplicar os softwares. É interessante citar que a gente... Inovação em sala de aula. Porque durante o ensino médio e fundamental, sempre são aulas de matemática por meio de livros e louças. Sempre assim.
Se utilizarmos softwares com data show para exemplificar o conteúdo, os alunos associam de forma prática e rápida. É muito importante o uso dessas ferramentas e dessa metodologia. Eu e a Carol selecionamos 2 conteúdos para mostrar para vocês. Nós desenvolvemos esses conteúdos. No caso, eu falo sobre frações e ela sobre a função quadrática, né? Isso. O que ela está ilustrando aqui é... Cadê? Windows P. Windows P. Coloca no mercado geral. Bota no mercado. Essa é a Fabrício, lá na produção de tela. Sim, aí está o exemplo de um simulador usando PET. Né, Carol? Você explica melhor sobre a função quadrática? Ó, pessoal, eu tinha feito também um artigo no GeoGebra, onde a gente ia resolver 2 problemas de máximo e mínimo, só que não está abrindo aqui o arquivo, não está carregando. Não está carregando, mas eu vou mostrar mais ou menos a do PET. Todo mundo está conseguindo ver, né? Aqui, basicamente, esse simulador aqui, ele é mais para trabalhar a questão dos coeficientes, certo? Um exemplo, coeficiente angular. O que é que a gente pode trabalhar com o coeficiente angular da função de segundo grau? Aí aqui ele vai mostrar mexendo. Certo? E se você quiser, aqui tem uns termos quadráticos, onde ele vai mostrar outro termo só para ele. Foi. Agora, olha só. O B, o coeficiente B, para que ele serve uma equação de segundo grau? Olha só, a gente sabe que o coeficiente B, ele é o sentido de crescimento da reta tangente. Ou seja, se a reta tangente for crescente, o coeficiente B vai ser positivo. Se ela for decrescente, o coeficiente B vai ser positivo. E se ela for igual a 0, o coeficiente B vai ficar na horizontal, certo? No eixo das abscissas. Ou seja, a gente pode trabalhar isso com os estudantes e mostrar em tempo real os comportamentos e as finalidades dos coeficientes, certo? E o coeficiente C, a gente sabe que é onde ele corta o eixo das ordenadas, certo? Ah, sim, uma coisa que eu esqueci de falar sobre o coeficiente angular, que ele vai dar a concavidade da equação de segundo grau, se ela vai ser virada para baixo ou para cima, certo? E a gente também pode mostrar as equações dessa função, certo? E em tempo real, trabalhando isso em sala de aula, certo? Aí aqui o professor pode desenvolver uma atividade para que os alunos explorem mais, certo? Era interessante um que eu tinha montado, mas não está aparecendo. E esse não está carregando. Não está. Mas, tem esse aqui também, da função seno. Deixa eu ver se carrega, que é bem interessante. Onde a gente está trabalhando com trigonometria. E em tempo real, o aluno consegue ilustrar, o professor consegue ilustrar ao aluno como é que funciona a função seno no ciclo trigonométrico, certo? Agora, o próximo desafio é a gente montar também a função cosseno junto com a função seno, certo? Aí, isso aqui, para o aluno mostrar de sala de aula, vai esclarecer muita coisa, tirar muita dúvida e fazer com que o professor pode criar até desafios para o aluno, que o aluno gosta de ser desafiado, certo? E montar atividades. Além disso, o GeoGebra é rico em várias coisas. Você pode montar atividades, você pode até criar uma própria ferramenta, certo? Você pode criar uma ferramenta, eu quero criar uma ferramenta que construa tabelas. Posteriormente, você vai ter uma ferramenta de construir tabelas lá da sua própria conta. Ou seja, ela é muito rico e muito pouco explorado para os professores de matemática. Aí a nossa função é fazer com que eles sintam interesse, que eles apliquem isso em sala de aula, para que os alunos possam interagir também,
certo? É importante citar que esse curso de formação ele vai ser para professores e para licenciados de matemática, certo? É isso, basicamente é isso. Não estou abrindo nenhum dos dois. Não está carregando. Aí, se o professor tiver dificuldade em elaborar as próprias ferramentas pelo GeoGebra, deixa eu pegar aqui. Exato. Aí, no caso, se os professores eles tiverem dificuldades em aprender as ferramentas do GeoGebra, né, eles podem acessar os simuladores. Por exemplo, eu elaboro uma questão sobre frações do GeoGebra, faço toda a simulação, coloco abaixo o plano de atividade e compartilho a informação. Aí, por exemplo, o Douglas pode ir lá e acessar lá a atividade que eu deixei junto com o simulador disponível. E tem muitos recursos, tem muitas questões de matemática, né? E os simuladores não vão apoiar os professores e estudantes, sem dúvida. É uma observação. No PEP também tem um exemplo, tem um simulador lá que é movimento de um projeto. Já tem, alguns professores já fazem atividades relacionadas àquilo e postam na própria plataforma, certo? Outra coisa também, a gente está desenvolvendo guias para os professores. Um exemplo, eu quero construir representações de frações no GeoGebra. Só que eu esqueci como é que faz. A gente construiu guias onde o professor vai acessar lá e vai ter o passo a passo de como ele montar uma representação de fração no GeoGebra, certo? Aí ele só acessar o PDF rapidinho e lá vai ter os comentários, as fotos de cada ferramenta onde ele vai poder acessar, certo? Alguém tem alguma pergunta, comentário, acréscimos? Sim, pode falar. Abre o microfone, peraí. Pessoal, esse negócio de GeoGebra é bem interessante, porque muitas vezes vem no vírus e aí a gente não sabe. Tem pessoas que não sabem desenvolver. Eu já cheguei a fazer 2 extensões de GeoGebra pelo IF e uma virtual, porque os meus alunos ficavam super curiosos. Professor, o que é isso aqui que tem no livro? Eu sou GeoGebra. E aí agora, quando aparece, a gente trabalha sempre um ou outro para eles entenderem. E eu gostei muito do curso de GeoGebra que eu fiz. Eu aprendi muitos conceitos. E você pode aplicar do mais simples ao mais avançado, onde você pode trabalhar questões de cálculo, onde você pode trabalhar com limite, derivada. Então, ela é completa, é uma ferramenta completa. Nesse PET também tem a parte de matemática aplicada, onde você também pode trabalhar conceitos de cálculo nele também. Ou seja, vai do simples, do básico, ao mais avançado, de forma dinâmica, onde você pode ver em tempo real o que está acontecendo graficamente ou geograficamente, esqueci a palavra. Mas é isso. Então, ela é muito completa. Pode falar, professor. Eu queria saber se quando você fez aquele simulador da função quadrática, né? Ah, sim. Da parábola. Você também falou da questão. Eu vi que a certa hora que você conseguiu fazer que um ficasse fixo e o outro se deslocasse. Você chegou a observar a questão da translação, né? Porque você, na verdade, uma coisa interessante é que as funções quadráticas, elas são essencialmente um tipo só. Há uma mudança somente da abertura dela e se tem uma para cima e para baixo. Então, é como se você fizesse todas elas com centro na origem, você com translação chega em qualquer uma. O que não acontece com as cúbicas. Uma cúbica, ela tem mais de uma forma. Se você faz x ao cubo, y igual a x ao cubo, ele tem uma forma. Mas se você faz outras que tem 3 raízes. Então, há uma diferençazinha entre as cúbicas que você não consegue resolver por translação, mas as quadráticas, elas são invariantes. Né? Ou seja, se você pegar uma função quadrática, se você estudar uma função quadrática do tipo y igual a x ao quadrado, sem o b e sem o c, elas são iguais, só que translação. Vocês conseguiram associar isso à translação ou pensam no futuro? Porque isso também é uma coisa interessante. Quando você vai resolver uma construção de segundo grau e você usa a famosa ou não forma de Bhaskara,
você pode fazer isso muito mais fácil completando o quadrado. Então, a sugestão que eu faço, mas a sugestão até, é que em algum momento você vá além da revisão gráfica, você vai observar que tudo são translações. E outra coisa também interessante, que é a visão erro comum nos livros, você simulou o seno. Você pode simular o cosseno, mas do ponto de vista gráfico, o gráfico seno é igual ao gráfico cosseno, é só uma translação. Tanto que já teve alguns livros que erravam e diziam a senoide e a cossenoide. Não existe a cossenoide, só existe a senoide, porque o cosseno, o gráfico do cosseno é um senoide, só que não é nada. Então, é uma sugestão que eu dou mais do que tudo, é que você depois passe uma etapa da simulação com ABC, acha quadrado ABC vai ser para observar as variâncias da inclinação. Só um detalhe, Precisa de microfone, senão quem está lá não escuta. Eu fico tremendo no microfone. Vai lá, Alexandre, vai lá na frente. Eu fico tremendo. Vou falar, vai lá pra frente. Tem que olhar para frente. Uma imagem, porque já tá sendo. Só eu. Por causa da câmera, a gente está transmitindo. Tá tudo, vai ter. Aqui, pode ser. Pode. Não, vê, só um detalhe, porque talvez eu não tenha conseguido se expressar. Porque ela consegue fazer o cosseno. A questão é ela colocar o seno e o cosseno no mesmo momento. Exato. Aí ela ainda não conseguiu. Mas a questão que eu estou falando é a questão de olhar isso como translação. Sim. Varias translações. Mas é porque assim, pelo que eu entendi do jeito que você falou, a gente consegue entender isso, inclusive faz parte das discussões. Né? A gente entende, a gente recebe esse conceito, digamos assim, mas trabalhar com GeoGebra justamente nos permite fazer essas discussões. Né? Então, a gente consegue mostrar, por exemplo, de maneira muito mais simples, que o seno é o cosseno, né? Fazendo um controle deslizante, né? E a gente consegue mostrar isso. Então, é isso. A outra coisa é que vai ficar um pouco mais falado. Em relação a esse exemplo que eu mostrei, era que eu fazia ao mesmo tempo, tipo, a senoide no eixo das abscissas e a senoide no eixo das ordenadas. Ou seja, eu fazia as duas ao mesmo tempo, certo? Só que ainda é um trabalho que é um pouco trabalhoso, certo? Mas o que eu queria sugerir é apenas falar de translação. Entendi. Que é importante olhar o gráfico. A função. Não muda a função, mas se você consegue visualizar a translação, que você está mostrando isso com geometria, nesse sentido. Um acréscimo no próprio GeoGebra tem uma função de translação também, onde a gente pode utilizar essa ferramenta para fazer essa aplicação. Assim, aí é importante esse momento, porque assim, eu estou analisando aqui a apresentação deles, né, e a gente está vendo, de certa forma, onde é que vocês estão precisando, onde é que vão precisar dar uma melhorada na apresentação. Para tomar cuidado, para falar as coisas com assim, um pouquinho mais de preparo. Não é? Então, assim, a evolução dos meninos aqui, assim, se Fabiola for pegar, a primeira vez que eu fui falar com a Fabiola, quando começou o projeto, não é? Eu disse até a Adriano que houve uma mudança significativa na questão da compreensão deles. E essa desenvoltura aqui na frente, que, por exemplo, Douglas e essas duas meninas, uma já é professora, né? Clarissa e a outra que eu esqueci. Juliana. Então, assim, eu imagino que em algum momento vocês talvez, né, foram um pouco inseguras como eles estão hoje, mas assim, eles já evoluíram muito, tá? Tanto na compreensão dos conteúdos, como na postura de apresentador, né, do professor. O professor, às vezes, ele de certa forma, é um apresentador. Então, avaliando um pouco o IPEC, né, na formação desses garotos aí, eu digo que, com certeza, aí, segundo palavras deles mesmos, a formação deles seria outra se não fosse esse projeto de extensão que a gente só está, o quê? Há 7 meses, mais ou menos, né? De fevereiro para cá. Mais alguma pergunta? Só um detalhe, eu acho que o projeto de extensão mostra a sua eficiência quando acontece isso. O fato de que esse processo de evolução é natural, e aqui a ideia não é
comparar um projeto com outro, é para comparar a evolução de cada um de vocês individualmente. E esse é o diferencial. O projeto, todo projeto tem seu nicho, todo projeto tem sua evolução. Então, eu dou os parabéns ao projeto, a esse evento como um todo, mas é isso que é mais importante. Enquanto você percebeu, o fato de ter aprendido o GeoGebra, sabe, interagindo melhor. A minha dica é apenas o fato que é muito importante, que é pouco visto na escola, é você trabalhar com treinação de eixo. Como você trabalha com o GeoGebra e você já faz o simulador, seria interessante você procurar Não, mas está anotado. Eu vou ok, então muito obrigada. Obrigada. Próximo. O próximo vai ser jogos matemáticos. Podem ir. Ok, então todos Eu não peço perdão. O microfone, né? Acredito que vai dar tudo certo. Ainda bem que agora não sou eu que estou aparecendo. É uma foto mais linda. Não duvido. Bom dia a todos. Inicio agora a apresentação sobre a exceção dos jogos matemáticos como ferramenta didática pedagógica em sala de aula. É um trabalho orientado pela professora Fabiola Nascimento, de Santos Pais, orientado pela professora Ivo, professora Ivo, com dicas valiosas, orientação boa dentro do projeto. Meu nome é Wagner, somos extensionistas, Marcos, Douglas e Nani, que infelizmente não pôde comparecer, não pôde se fazer presente aqui na apresentação do trabalho. Esse trabalho, com jogos matemáticos, ele vem com a necessidade de repensar o modelo de educação, transformar essa dinâmica tradicional dentro de sala de aula, potencializando o ensino, com aulas mais dinâmicas, mais atrativas e motivadoras. Estimulando o aluno a ter uma participação ativa dentro desse processo de ensino-aprendizagem. E a justificativa é justamente essa, a contribuição na capacidade didática pedagógica, na multiplicidade de saberes de professores e estudantes de licenciatura em matemática. Tanto que o foco voltado para os professores, para que eles utilizem isso em sala de aula com os seus alunos. Auxiliar na compreensão de forma de utilização dos jogos no ambiente escolar adequadamente. Porque às vezes o professor ainda até conhece o jogo, mas na hora de apresentar aos alunos, ele traz justamente o lúdico pelo lúdico e não o lúdico pelo racional, tentando trazer ali dentro daquele jogo todas as nuances, as possíveis nuances, se trabalhar o conteúdo matemático. As oficinas elas vão ocorrer nas regiões contendo os municípios de Recife, Caruaru e Garanhuns. E a expectativa de público é pelo menos 150 professores e tutores, podendo atingir até 1.500 alunos beneficiados indiretamente com o projeto. Só uma observação em relação ao desenvolvimento do projeto. O projeto de Jogos Matemáticos e a utilização desses jogos em sala de aula, ele já vem de uma ideia que foi desenvolvida, que já foi trabalhada no projeto de extensão anterior, que era a utilização de ferramentas e materiais lúdicos. E, inclusive, essa ideia de trabalhar com jogos é modificar um pouco a dinâmica do projeto anterior que a gente já trabalhou, que é colocar a utilização de jogos matemáticos é diferente da utilização de materiais lúdicos. Materiais e ferramentas têm uma finalidade
E jogos podem ter a mesma finalidade e tem outra finalidade também, que é justamente colocar os jovens e estudantes para praticar em si o ato de jogar e, através do ato de jogar, como consequência do jogar, instigar a percepção, né, investigativa e desenvolver o raciocínio lógico na maioria dos jogos. Pronto, e o objetivo geral é disseminar a aplicação de jogos matemáticos em sala de aula, fornecendo subsídios para sua efetiva utilização e, consequentemente, ampliando o alcance da temática na comunidade acadêmica. Os objetivos específicos são realizar pesquisas, né, identificando jogos matemáticos como os recursos pedagógicos, adaptar jogos do cotidiano dos estudantes em jogos matemáticos, catalogar os jogos matemáticos escolhidos contemplando regras, objetivos específicos e aplicar para a BNCC. Isso é muito importante porque a gente traz vários estilos de jogos e todos eles sempre trabalhando, alguns trabalham adição, subtração, divisão, as 4 operações, né? Tem deles que a gente já coloca fração, exponencial, confeccionar jogos matemáticos com materiais de baixo custo ou reciclável. Isso também é um ponto importante porque vai auxiliar os professores de sala de aula a não ter uma dificuldade, né? Eu não consigo criar o jogo. Não, a gente consegue criar com produtos recicláveis. Elaborar um caderno de orientação e atividades para cada jogo matemático, construir a sala de aula virtual para apoio a oficinas sobre jogos matemáticos e ministrar oficinas pedagógicas sobre jogos matemáticos. As etapas do projeto são a idealização do projeto, pesquisa e identificação de conteúdos, confecção e adaptação de jogos e a realização dos cadernos de orientação, como eu falei anteriormente. E assim, acrescentando, a idealização do projeto, como todos bem trouxe aqui, foi justamente isso, trabalhar um conteúdo de uma extensão anterior, e aprimorar esse conteúdo e trazer ele também dessa forma, lúdico, mas com um raciocínio lógico por trás. E aí, se a pesquisa e a identificação dos conteúdos seriam trabalhados, e a confecção e a adaptação dos jogos que a gente identificou dentro dessa pesquisa. E aí a gente está criando, dentro do aula, um insight no caso, para ser acessado com os jogos da oficina, que justamente é essa realização dos cadernos de orientações. Então, passei para isso. E aqui está, no caso, essa apresentação. Então, os livros de cada jogo tem esse índice, introdução ao objetivo, conteúdo programático, as regras, a forma de construção. A gente até tem um foco de trazer a construção baseada em materiais de baixo custo, as habilidades da BNCC para que se adeque ao currículo da instituição, do município, do estado, atividade de fixação, para que os professores, ao administrarem esse conteúdo, também tenham uma forma de feedback, de avaliação desses conteúdos. Trouxemos as atividades de fixação também com jogos virtuais, para aqueles que eram possíveis. A gente está trabalhando isso justamente porque às vezes há necessidade de se trabalhar esse conteúdo também em casa, para que o aluno ele tenha a possibilidade de praticar mais, e de se apropriar desses conteúdos. E as referências bibliográficas com relação a esse conteúdo. Outra coisa interessante também é que os jogos que a gente estamos trazendo, eles podem ser, vamos dizer assim, editados pelos professores. Eles terão a possibilidade de fazer essa modificação. Eu trabalho com o ensino médio, eu vou conseguir trabalhar com o ensino médio. Eu trabalho na parte de física, você consegue também alterar o jogo para que você consiga trabalhar em sala de aula. Isso é um diferencial para que o professor veja isso. Por exemplo, eu estava fazendo a construção do Uno e no meu trabalho, inclusive, tem uma professora que estava passando, aí ela viu, achou interessante, pediu, ela achou o máximo aquele trabalho que eu estava fazendo, uma coisa que ela não tinha conhecimento, professora de matemática dos anos iniciais, ensino fundamental 2.
E aí as ações de desenvolvimento desses jogos, eles também implicam, né, o desenvolvimento de algumas competências próprias, né? E no caso, trabalhar com colaboração, criatividade, né, da ciência, que essa produção ela ajuda na sustentabilidade, né, e na responsabilidade ambiental. E aí a construção da sala virtual ser disponibilizada nas oficinas, né, nós já temos esses jogos, né, no caso a Matix, avançando com o resto, o jogo dos pontinhos e a dedonha, no caso já foram apresentados, né, na última reunião que tivemos aqui. E no caso agora estamos trazendo, né, o Uno matemático, o dominó matemático, o jogo do produto, o jogo do semáforo, avanço, o jogo do ninho e a torre de Hanoi. Ver melhor um pouquinho como é que está sendo essa construção. Bom, e aí falando um pouco da proposta sobre como vai funcionar a sala, a gente vai deixar esse ambiente virtual disponível para os professores e para os participantes das oficinas que vamos realizar em 4 cidades que já foram decididas, né, Fabiola? Vai ser Recife, Caruaru, Garanhuns... Não é. Recife, Caruaru, Garanhuns e Santa Cruz. Eu acho que foi essa a decisão que a gente teve para realizar as oficinas dos jogos matemáticos. E aí essas oficinas, elas vão ter o intuito de levar esses jogos para trabalhar com os professores, realmente mostrar a forma de utilização, jogar com eles. E além de mostrar na prática, a gente vai disponibilizar o acesso a eles a essa página para que ele entre nesses jogos que eles tiveram a experiência de praticar pessoalmente nas oficinas, mas através desses livros que a gente criou, ele vai ter todo o detalhamento do jogo, caso ele queira levar para a sua escola, para trabalhar com os professores, colegas de escola e também para a sala de aula. Então, a gente vai dar um jeito de disponibilizar o acesso aos professores que participem das oficinas e foi aquilo que a gente falou. Aqui tem todas as informações básicas do jogo, desde a introdução ao objetivo, conteúdo programático que pode ser trabalhado com cada jogo, as habilidades da BNCC, caso o professor queira especificar qual é a habilidade que ele está trabalhando com aquele jogo. E como o Wagner já falou, cada jogo ele está detalhado dessa forma. E aqui a gente deixou disponível nessa página 12 jogos, né? Desde o jogo do Matix, avançando com o resto, o jogo dos pontinhos que a gente trouxe na mostra de extensão passada, e a gente acrescentou aqui agora o Uno, Dominó, jogo do produto, jogo do semáforo, o Avanço, jogo do ninho e Torre de Hanoi. Agora eu vou abrir alguns jogos que vocês pedirem e vocês vão mostrando alguns passos. Uno. Pronto, pessoal. O Uno ele foi criado totalmente com um aplicativo, né? Photoshop, com Canva. Né? Aí dá uma capa do Uno, se você descer um pouquinho aí, a gente ainda colocamos a logo do FPE, né? Para quem quiser imprimir da maneira que a gente fez, vai saber de onde veio, né? Coloca ali, por favor, em habilitar a BNCC. Pronto. Aqui, com o Uno, o professor vai conseguir trabalhar vários assuntos, porque esse que a gente deixou aqui, vocês vão ver daqui a pouco o que a gente está trabalhando, mas o professor, eu também deixei o material editável que o professor vai conseguir fazer da maneira que ele achar bem melhor para ele. Coloca ali, por favor, em questão de composição. As regras de jogo são as mesmas, a gente não modificamos, deixamos da mesma maneira. Aí está o baralho sem nada, né? Assim, virgem. Desce aí, Douglas, lá embaixo vai ter. Clica nesse primeiro link. Pronto. Esse primeiro link eu deixei ele pronto para o que a gente fez. Por exemplo, bota ali cartas azul. Qualquer uma dessas aí, só para ter uma visualização. Pronto. Essa é a ideia, né? A gente vai trabalhando com partição, subtração, função exponencial e. Exponencial não. Radiciação e.
diferenciação. Coloca outro, por favor, Douglas. Só para entender. Pronto, essa é a ideia, né? Todas as cartas elas terão a fonte delas é essa, né? E o verso será com a imagem do IF, né? Uma logo do IF. Aí desce lá embaixo, tem outro link lá. Esse link ali é o link editável. Pronto. Eu já deixei ele já vai diretamente para a página do Canva. Você vai descer aí, pronto. Nesse onde tem esse X, o professor vai conseguir editar da maneira que ele achar melhor. Entendeu? Essas coisas que eu deixei, ele é free. Eu não utilizei nada pago já para a pessoa que quiser fazer a edição ela conseguir. Entendeu? Tá tudo. Ficou muito fácil aí. Do jeito que está aí, está pronto. Né? Da cobra. O jogo do dominó matemático ele segue a mesma linha de raciocínio do dominó clássico, só que os conteúdos eles podem ser diversos. Os conteúdos trabalhados podem ser diversos, então fração, porcentagem, né, números e quantidades, adição, subtração, né, as operações. E a ideia é que o aluno, né, ele tenha essa visão, né, no caso de que, por exemplo, né, 95% é igual a 0,95, essa relação né, de igualdade. Né? Então, vários assuntos podem ser trabalhados, isso vai ficar a critério do professor. Né? Mas as regras são as mesmas, são 28 pedras, né, elas são divididas em duas partes. Né? E você tem que, na canastra, formar os pares. Né? Pode ser jogado de até 4 pessoas. Se jogado em dupla, 7 pedras para cada. Né? Se jogado em 3 a 4, fica 5 pedras para cada. Né? Abre o jogo do produto. O jogo do produto ele trabalha a multiplicação, né? Então o foco do jogo é você criar grupos de pedras que serão multiplicadas quando o tabuleiro estiver completo. Então, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver como vai mais para cá, para a gente chegar. Para cá não chega. Então, é um tabuleiro que vai trabalhar, né, 5 por 5, 6, 4, 5, 2, 3, 4, 5. E aí você vai fazer pares, no caso, o primeiro jogador vai lançar uma pedra, e aí quando ele lançar essa pedra vai ser definida a cor que será a cor dele. Então, por exemplo, se eu jogar a primeira jogada com a preta corresponde à minha pedra, à minha cor. Se eu jogar com a amarela e a preta vai ser do adversário. A primeira jogada a gente joga apenas com uma pedra, pode ser em qualquer local do tabuleiro. A segunda jogada em diante, você vai jogar 2 pedras da mesma cor. Então, se eu jogo a preta aqui, meu adversário pode jogar 2 pedras amarelas aqui, por exemplo. E aí, conforme a gente vai jogando, vai preenchendo o tabuleiro, a ideia é que eu consiga separar grupos. Então, um exemplo, eu boto uma pedra preta aqui. Se o professor ou o aluno ele jogar uma pedra amarela aqui e amarela aqui, ele isola essa preta. Então essa preta, ela não, no caso, ela não seria. Tem como filmar aqui o bagulho? Deixa eu virar. Simula uma partida final, melhor simular uma partida final. Simula já o final da partida. O lance interessante é que vocês jogam da sua ou da adversária. Isso, existe essa possibilidade, né? Mesmo que as amarelas, por exemplo, sejam linhas, o adversário ele pode jogar pedras amarelas no tabuleiro, né? Para tentar, no caso, logicamente, atrapalhar a minha jogada.
Como é que funciona basicamente? Então aqui a gente tem duas pedras que estão isoladas de um segundo grupo. São duas pedras pretas isoladas de um segundo grupo de pedras pretas. Ao final do jogo, eu multiplico 2 vezes esse outro montante de pedras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 vezes 8, 16. E aí eu multiplicaria 16 pelo outro montante, né, de pedras pretas. No caso, aqui, na verdade não dá 16 porque dá 16. Eu multiplicaria esses 16 por esse outro montante que está aqui. Essas outras duas pedras elas estão isoladas, então ela não multiplicaria. Então é basicamente isso o jogo. As amarelas elas estão todas conectadas, então elas não multiplicariam ninguém, então vão se multiplicar 5 por 0. Então aqui as pretas ganhariam a partida. É como se, por exemplo, é como se você estivesse montando realmente um jogo de produto, né? Aqui nós temos, vamos supor assim, um produto, por exemplo, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 que vão multiplicar por 4, que vão multiplicar por esse restante. 11 vezes 4 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estão todas ligadas. Isso. Não, no caso aqui estão todas ligadas, Eu vou multiplicar todas essas por essas. Como essa daqui foi barrada, eu não tenho como multiplicar, porque a multiplicação por 1 é 10 mesmo, né? Eu só vou conseguir multiplicar essas por essas e por essas. Aí no final a gente sabe quem foi o vencedor. Vai mostrar o avanço. Que é o último. Guarda aqui. Ficou pelado. Fala só sobre a ideia do avanço do jogo. Pessoal, como a gente tratou, vou avançando com o resto. Esse jogo aqui, como todos eles, né, eles são baseados em materiais de baixo custo. Eu criei 2 modelos para vocês perceberem. Esse daqui foi feito com papelão, né? E eu fiz a impressão em impressora comum das 4 folhas e só colei, né? O dado feito também de papelão e esse daqui feito em uma folha de papel 40. Esse jogo ele consiste em trabalhar a divisão, porque a gente inicia por aqui, no número 43. Por exemplo, para iniciar esse jogo, são com 2 pessoas e elas chegaram no papel que inicia. O primeiro participante joga o dado, por exemplo, eu tirei 6. Então, 43 dividido por 6 eu vou avançar com o resto. Entendeu? Diz aí a conta de cabeça. 43 dividido por 6 dá 6 vezes 6 por 6. Resto é, né? 42 dividido por 6. 43 dividido por 6. Resta 1. O participante, né, vai andar com a casa para cá. Em seguida, o outro adversário vai jogar o dado, né, e vai iniciar da casa dele aqui. Quem chegar primeiro no fim do tabuleiro é quem vence. Entendeu? Deixa eu mostrar o outro, né? Esse daqui é o avanço, né? Ele é muito parecido com o avanço, é muito parecido com a dama, né? A diferença é que terão dois adversários, só que no avanço, o adversário, o jogador, ele pode tanto andar assim para frente, quanto ele pode andar para o lado só para comer. Mas, por exemplo, vai dar aqui, né? Aí é sua vez. Você tanto pode, como é que eu falo? Capturar a peça, quanto não sou obrigado. Eu também posso andar para o lado, entendeu?
a ideia desse jogo é utilizar a estratégia, né? Você vai trabalhar o raciocínio lógico para que você consiga chegar, quem chegar primeiro com a pedra aqui na última linha do adversário, ele vence, entendeu? Bom, devido ao tempo, a gente fez uma apresentação bem resumida, muito resumida sobre cada jogo. Mas a ideia das oficinas é ter no mínimo entre 1 hora e 1h30 para cada jogo desse, para explicar as regras, explicar como funciona, qual o objetivo do jogo e como jogar. Simular partidas também. E isso, simular partidas. O objetivo realmente das oficinas é colocar o professor para jogar e para experimentar as ferramentas. Então, para finalizar aqui agora, eu queria que os meninos falassem um pouquinho sobre as perspectivas futuras, o que é que a gente espera, né, de aprender sair no futuro com o desenvolvimento desse projeto e sobre a continuidade daqui para o final do ano e posteriormente também. Wagner. A contribuição, a construção de jogos matemáticos ser empregados no ambiente escolar. Obrigado, que é a minha formação, né? Construção de jogos matemáticos ser empregados no ambiente escolar. Para o professor ou futuro professor que vai capacitá-lo para o uso dos jogos matemáticos em sala de aula e oferecer subsídios e poder adicionar docentes para a utilização efetiva dos jogos matemáticos em sala de aula. Acho que é um pouco do que eu já tinha falado anteriormente, né? Então, assim, às vezes o professor ele conhece o jogo, né? Mas o que se deve ser trabalhado nesse jogo não é somente o jogar, mas sim as possíveis nuances que esse jogo traz dentro do ensino da matemática. Então, é um raciocínio lógico, por trás de como fazer uma soma, uma multiplicação, o como você trabalha, né, as operações, né, quando você joga. Então, por exemplo, existe a possibilidade de você fazer uma subtração simplesmente, um exemplo assim, né? Então, vamos dizer, 97 menos 48. Então, mentalmente, você pode fazer de uma forma diferenciada. Então, por exemplo, ao invés de fazer 98, eu faço a subtração 100 e depois eu faço um acréscimo, ou no caso, um decréscimo de 2, né, para facilitar o cálculo. Essa é a lógica que a gente quer trazer, né, por trás dos jogos. Para facilitar. A ideia desses jogos, como a Fábio acabou de falar, é trazer eles para a sala de aula para que o aluno crie uma expectativa melhor, porque quando você chega em escolas públicas e privadas, se você fizer uma pesquisa normalmente, matemática é a área onde o pessoal tem mais dificuldade, né? E quando você traz um jogo matemático para a sala de aula, os alunos se interessam mais, né? Eles criam expectativas. E aqueles alunos porque nem todos, dependendo do que você traga, nem todos vão saber multiplicar, dividir, dependendo da área. Então eles vão se aprofundar mais para poder entender aquele jogo e conseguir ganhar do adversário. Então, quanto à apresentação do projeto de desenvolvimento até agora, é isso, né? Eu acredito que vocês já viram algumas apresentações sobre o projeto que a gente já realizou, mas essa agora, e espero que tenham entendido bastante sobre a proposta do nosso projeto. Obrigada. Perguntas? Vem pra cá. Gente, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Eu achei muito interessante que o quadro de vocês, a sala, está bem recheada, né? Muita informação. Tem as habilidades, né? Que é muito difícil para a gente estar colocando no plano de aula, a habilidade do escritor que a gente está trabalhando. E esse é um ponto importante. Só que eu queria saber como é que vocês compartilham isso para os professores. Vocês pensam em fazer algo para divulgar esse material, porque a gente sabe que cada grupo tem acesso à sua
nas experiências que a gente teve com o projeto de ferramentas matemáticas nos 2 anos anteriores, quando a gente fazia o curso de formação, o curso de extensão para que os cursistas se inscrevessem para participar, a gente disponibilizava um login para esses cursistas, a galera do TI, né? TI do IFPE, disponibilizava um login. Esse login era com o CPF e uma senha básica, que geralmente é hashtag 123 estudante, e aí depois que o aluno tem esse primeiro acesso, ele nem precisa ser matriculado no IFPE, nada, pode ser uma pessoa qualquer. Ele disponibiliza os dados dele, a partir do CPF e uma senha básica, ele tem acesso ao ambiente virtual. E aí ele já é inscrito nessa página do aluno, né, na página do curso. Aí ele pode modificar a senha dele depois, mas ele só vai ter acesso a essa página. Isso a gente utilizou nos projetos anteriores. Eu acredito que nesse ano a oficina vai ser do mesmo jeito. As pessoas que se inscreverem para participar das oficinas, a gente vai disponibilizar um formulário, né? Pode ser até um Google Form, para que a pessoa coloque lá os dados dela, entre eles CPF, número, e-mail, e a partir daí a gente gera um acesso para ele só para essa sala virtual, só para ele ter um acesso direto para a sala virtual do Alfa, tá? Para que ele possa ter acesso a todos os jogos e ao material todo que foi produzido. Mas uma pergunta importante é como depois, para todo mundo, por que não fazer uma coisa aberta? O desafio talvez seja esse, fazer uma coisa aberta depois, o resultado de todos os projetos. Já pensou na possibilidade do YouTube? Ou feito como se fosse um depositório onde tinha todos os projetos de extensões e aí aberto, free, para pessoal, todos os projetos, porque aí ficaria muito rico, né? Como a gente encontra às vezes, portais onde você tem as teses de doutorado, tese de mestrado. Quando ela falou, professor, eu lembrei disso, porque a gente lá no Diário tem um projeto de se colocar. Na verdade, estamos iniciando. Existe uma proposta que está no planejamento de a gente desenvolver cursos MOOC, que são aqueles cursos livres, né, que é o curso Instituto já tem, né? São cursos abertos que qualquer pessoa pode ir lá e fazer. Então a ideia seria muito interessante pegar esses cursos e colocar à disposição da comunidade. A gente já tem uma página pronta, que é do laboratório do ano passado, que a gente utilizou, tem todas as ferramentas, está tudo detalhado. E como está correndo muito bem, o nosso projeto está bem avançado nessa área, a gente acredita que daqui a algumas semanas também a de jogos matemáticos vai estar pronto, com tudo detalhado. Já pode ser utilizado essas duas e jogar lá para acesso livre. Parabéns mais ou menos pelo trabalho, minha gente. Uma dúvida que eu fiquei, por exemplo, existe alguma classificação etária desses jogos? Eu pergunto por quê. Eu tenho uma filha de 8 anos e ela está em processo de aprendizagem de operações matemáticas e tal. Eu até falava ontem que eu tenho dificuldade quando vou ensinar a tarefa dela, porque assim, eu aprendi matemática de uma forma, hoje em dia a escola está ensinando de outra. Então assim, será que os jogos, esses jogos, eles alcançariam crianças, sei lá, de 4 anos, 5 anos? Qual seria a faixa etária que a gente poderia utilizar cada jogo? Sim, no caso, todos os jogos eles têm essa possibilidade de fazer alterações, né? E aí você adequar o conteúdo à faixa etária que você quer trabalhar. Por exemplo, dominó, se a professora quiser, ela pode pegar e simplificar para fração. Porque a ideia do está colocada, a fração pode ser sofisticada, pode simplificar a fração mesmo, ou contagem simplesmente. De um lado você tem 3 laranjinhas, do outro lado tem 3. Entendeu? Isso pode ser feito. O de avanço, por exemplo, eu tenho certeza que qualquer criança pode jogar, porque é um jogo que ele é muito simples, mais simples que o dama, mais simples que o xadrez, e ele só trabalha com alguns princípios, para frente e para o lado. Então vai trabalhar a lateralidade. A matemática não está explícita, mas ela está imersa no raciocínio. Quando a criança raciocina, qual jogada que eu vou fazer? Então, nesse sentido, esse princípio não pode, mas é uma boa ideia a gente tentar registrar também mais ou menos a faixa etária apropriada para cada jogo. Inclusive, foi pensando nisso que quando a gente pensou em trabalhar com jogos e colocar o detalhamento, eu e Rani a gente sentou e discutiu por que a gente não coloca as habilidades. Porque justamente as habilidades vai indicar para o professor que tipo de conteúdo ele pode trabalhar e onde ele pode trabalhar. Aí foi pensando nisso que quando o professor Ayrton apresentou o jogo do Ninho para a gente achou, tem conteúdos que dá para trabalhar em diversas faixas. Aí eu fui dar uma pesquisada e vi que dá para encaixar ele em diversas habilidades. Tem habilidades dos anos fundamentais, aqui, dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, aí tem as habilidades matemáticas que podem ser trabalhadas. Tem do ensino fundamental dos anos finais, do 6º ao 9º, tem as habilidades que podem ser trabalhadas. E também tem do ensino médio, habilidades que podem ser trabalhadas no ensino médio com o jogo do Ninho. Então a proposta
ser o detalhamento das habilidades e do âmbito que pode ser trabalhado, porque o professor já pega e já vai especificamente trabalhar em cima disso. Uma parte que eu particularmente gostei, e o futuro profissional pretende usar, é a ideia de você fazer a quantificação. Porque muitas vezes você está procurando algo na internet para auxiliar na sua aula e você não encontra. E você, com uma ferramenta dessa, você faz da maneira que você acha que está precisando. Entendeu? Mais alguma coisa para falar? Quando vocês fazem a formação, vocês fazem por nível, Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio, ou vocês fazem misturados? Porque seria interessante pensar nisso, porque tem jogos que eu, do sexto ao nono, não iria aplicar. E já tem jogos que eu consigo aplicar. Né? E tem aqueles jogos que são realmente para séries iniciais, que é onde o professor vai se sentir mais engajado e estar participando desse tipo de... Não é bem uma pergunta, mas ao mesmo tempo é. É uma pergunta sobre fazer por níveis, né? A gente teve algumas experiências diferentes. Quando a gente, primeiro nos jogos a gente não fez oficinas ainda, a gente vai aplicar. Mas quando a gente trabalhou com ferramentas matemáticas no projeto do ano passado, a gente teve duas experiências totalmente diferentes. A primeira foi quando a gente teve professores que já estavam em sala de aula, nos polos de Pesqueira e Carpina, e eles já estavam na sala de aula geralmente nos anos iniciais, nos anos finais ou no ensino médio. A gente viu que os jogos poderiam ser aplicados para essas turmas sem problema. Outra experiência que a gente teve foi quando a gente foi participar da Semana Pedagógica lá na UFPE, a gente apresentou o mesmo projeto, com as mesmas ferramentas, e das 21 pessoas que estavam lá presentes no curso, 19 faziam pedagogia. Então estavam preparadas para os anos iniciais. E aí elas já viam potencialidade no jogo para utilizar da maneira que a gente propunha, que a gente mostrava, e já desenvolvia ela mesma outras habilidades que poderiam ser utilizadas com os jogos e as ferramentas. Então assim, a utilização de jogos, ela é transversais ao nível de ensino, desde o ensino dos anos finais, iniciais. O professor que tem que ter essa percepção e tentar utilizar a ferramenta da maneira que achar mais adequada. Uma coisa que eu aprendi com o professor Ayrton, na primeira vez que eu conheci aqui, que ele foi da primeira vez, é que ele disse que as regras dos jogos, elas não precisam ser aquelas regras. Quem determina é você. Agora você tem que determinar antes do jogo começar. E as pessoas que estão jogando, elas também precisam saber. Por exemplo, nessa parte que você perguntou, Clarice, um jogo como esse que a gente falou que quando finaliza a gente faz a multiplicação, você pode modificar. Né? Vai depender de você e da regra que você vai aplicar naquele exato momento. Como por exemplo, a gente gostava de jogar com o irmão no sítio, brincando. Aí quando terminou o jogo, o cara disse, não, mas eu não jogo assim. A opção de jogar assim eu lembrei. Eu disse, quando eu vou fixar aqui uma regra, a gente vai aprendendo. Uma palavra que ele disse me serve para o dia a dia. Né? Uma coisa importante, viu? Uma coisa importante é o seguinte, eu acho que levar o jogo para fazer uma formação dessa não é dizer, pega esse jogo e usa sala de aula. É abrir a perspectiva e trabalhar com jogos. O fato de você ver esse jogo, você gostei, mas eu vou procurar outro jogo. A gente quer criar essa perspectiva de você procurar. Nós estamos dizendo que existe possibilidade de usar jogos de sala de aula. Veja esse exemplo, mas não fique nesses. Cada vez que eu encontro esse menino, ele me aprende um jogo diferente. E esse mesmo eu perdi ontem a partida dessa multiplicação que eu não conhecia, entendeu? E já saquei logo, joguei razoavelmente bem, mas perdi no final, faltou um detalhezinho para ganhar. Mas você precisa criar essa perspectiva. Então, muito mais do que esse jogo é exatamente assim, você vai levar ele exatamente assim para a sala de aula. Esse, para mim, é a maior dificuldade. Jogos, você tem que imaginar na internet. Se você procurar qualquer jogo, você encontra. Só que você está acostumado a pegar, copiar exatamente igual. Ele não tem coragem de mudar uma regra, ele não tem coragem de fazer nada. Não tem coragem de pegar um tabuleiro como esse. E se eu aumentar o tabuleiro? E se eu diminuir o tabuleiro? Estava conversando. E se eu, no lugar de trabalhar com hexágono, trabalhar com triângulos? Porque triângulos equilátero e quadrado também, eles ladrilham no plano. Por que não mudar? Então o problema do professor maior não é que jogo leva para a sala de aula, é que ele entrega o jogo e quer usar exatamente igual, não adapta a sua sala de aula. Então, por isso a gente acredita que não tem problema misturar com professor de nível diferente, não. Porque a gente vai naquela aula, a gente vai dar uma visão, vai criar outra, porque o professor precisa disso. Não é um curso
para eu copiar igualzinho e usar em sala de aula. Tem uma coisa que eu já contei outras vezes, vou contar mais uma vez. Nós fomos um professor chamado Prociência, 1814 mais ou menos, estava nessa formação, e a gente estava sobre trigonometria. Então, a gente era no final, hoje esse Profimate, eu diria que no certo sentido é filho ou neto até do Prociência, neto, chama neto, que demorou muito do Prociência. Então a gente pegava trigonometria, a gente tinha ficava uma semana fechado com alguns professores, 2 dias e meio um conteúdo, 2 dias e meio outro. Eu falei uma vez que eu trigonometria, mas a trigonometria é pesada mesmo, a trigonometria é bem pesada. Aí no semestre, na modo seguinte, encontro o professor do Etepan, gente boíssima demais, aí rapaz, eu gostei muito, olha, aí abriu a porta, a mala do carro dele, cheio de pipa, papagaio, eu estou usando esse sala de Deus, que massa. Poxa, parabéns, professor, o senhor ensinou, eu estou usando esse sala de Deus, estou fazendo exatamente igual. Eu disse, exatamente igual. E os alunos, né? Quando chegou para mim, professor, eu vou ficar doido. Você vai ficar doido, mas é para o seu próprio bem. Não é assim, eu não tenho que copiar igual. Ele não tentou fazer, mas a ideia não é isso, a ideia é o professor abrir seus horizontes. É possível usar jogo? Eu olhei, ele mostrou, mas eu não quero usar esse, vou procurar outro. Só você ver que é possível trabalhar com jogos, já valeu. Se você não usar nenhum desses jogos, você abrir seu horizonte para procurar jogos, saber que você pode adaptar, que você pode modificar tudo, ser exatamente igual, já valeu. Aí eu vou pegar esse da dominó e vou trabalhar, agora com outro assunto, com polinômios. Não importa, eu vou trabalhar com soma, só soma. 2 mais 3, outro lado para 5. Não importa. Eu quero abrir esses horizontes. Não é para fechar, é para abrir. Não é para dar a solução pronta. Quando ele estou mostrando uma programação de aula, como chama de esqueci. Plano de aula, não é para você copiar igual o plano de aula. É só para você saber que é possível fazer um plano de aula com esse sentido. Se você quiser usar ele, use. Mas o plano de aula tem que ser um plano de aula adaptado à sua turma. Não é aquele fez que vai se ver exatamente igual. Se você acha que é adaptável, você adapta. Esse que é o ponto-chave. É uma perspectiva de ampliar o horizonte, não fechar. E outra coisa também que a Fabiola falou ontem que eu achei interessante e aconteceu quando vocês estavam jogando um jogo aqui. Ela falou que quando você levar um jogo para a sala de aula, você vai ver muitas coisas que você não via quando estava fazendo o jogo. Por exemplo, quando eles estavam jogando, a conta de multiplicação dela não saiu no final. Né? Quando ele começou a entender que o Wagner já estava bem avançado, aí ele começou a multiplicar para saber onde era que ele ia colocar a pedra, porque se ele colocasse em tal canto, não multiplicaria de uma maneira que favorecesse a ele. Aí ele ainda conseguiu colocar algumas pedras, mas não conseguiu vencer do Wagner. É muito interessante. Mais alguém? Mais alguém? Alguma pergunta? Obrigada. O próximo é educação ambiental. Catarina. Eu acho que a Cristina está só. Meu nome é Catarina, o projeto está sendo orientado pelo professor Bento e professor Aldo. É a educação socioambiental como ferramenta para a conservação da Mata Atlântica. A importância e o papel vital das nascentes do rio Mundaú. Municipal é o único parque de Garanhuns com conservação legal do município. É uma reserva com 40 hectares mais ou menos de reserva. O projeto foi apresentado na escola Monsenhor José de Anchieta Calô, na cidade de Caetés, que fica próximo a Garanhuns.
e foi apresentado a 3 professores, apenas a professora de biologia aceitou o projeto. O parque fica localizado na cidade de Garanhuns, uma cidade que fica localizada no agreste meridional, com vegetação de Mata Atlântica. Aqui fica o mapa, a localização do Parque Natural Municipal das Nascentes, que fica entre uma área urbana e uma área rural. O Parque Natural Municipal das Nascentes do Mundaú, com plano de manejo. Essa aqui é a entrada do parque, ela é cercada, que é o local de conservação, que fica um pouco distante da nascente do rio. Esse aqui foi o colégio municipal que apoiou o projeto, que foi a professora de biologia Edjane, e está passando para os alunos de 7º e 9º ano. Que o projeto é conscientizar os alunos sobre a conservação da nascente e a conservação do parque. Aí o ciclo hidrológico do rio Mundaú, nascente como ponto de partida, pequenos afloramentos de água nas colinas, origem da água fresca e pura e alimentam e formam o rio Mundaú. O rio Mundaú, ele nasce em Garanhuns, mas faz parte do estado de Pernambuco e Alagoas. A nascente dele fica em Garanhuns. A ecologia da nascente. O papel ecológico significativo mantém a biodiversidade do local, habitats únicos para plantas e animais aquáticos e contribuição para a preservação da fauna e flora. Esse aqui é o rio, que é a nascente. A ameaça da degradação, a poluição, o desmatamento, o uso inadequado da terra, impactos negativos na qualidade da água, a ameaça à sustentabilidade do rio Mundaú e necessidade urgente de preservação. Esses aqui são alguns dos animais de biodiversidade lá do parque. Esses são as espécies de herpetofauna identificadas na gleba sementeira do parque. E as atividades a serem realizadas ainda no projeto vai ser uma palestra na escola e uma visita ao parque de reserva. E o que já foi dado na escola? A professora no 6º ano, ela está trabalhando a biodiversidade e a acessibilidade aquática, a importância das nascentes e a conservação, que é o... Deixa eu fazer um parênteses. Rapidinho, uma explicação rápida. O projeto, só para contextualizar mais um pouco, você inspira um. O projeto era escolher uma área de reserva, estudar esta área, levar uma proposta para uma escola, para sensibilizar professores para que aquele conteúdo fosse aplicado em qualquer disciplina. Infelizmente, só uma professora aceitou. Já fica aqui a minha pergunta e o aconselhamento é registrar por que os demais professores, por exemplo, por que os professores de matemática não aceitaram? Para a gente verificar pontos. Então, a ideia inicial era essa, estudar uma reserva, levar para a sala de aula, sensibilizar e educar ambientalmente, em múltiplas disciplinas. É isso? Ocorreram uma série de atividades que ela está relatando aí, que é essa nossa aqui. É isso? Isso. Continua. Sim, aí no 6º ano ela está trabalhando que a importância de preservar a nascente. Porque se a nascente acabar, então o rio provavelmente vai secar. E é lá que o rio nasce. E importante
conservação do parque, porque se o parque não for conservado, então provavelmente o rio também poderá secar. E vamos perder a biodiversidade dos animais, da flora e do meio ambiente. Vamos contribuir mais um pouquinho. A ideia posterior também é fazer um levantamento do impacto nessas aulas com os estudantes. O que aconteceu, o que positivo aconteceu na construção desses planos de aula e como foi aplicado esse conhecimento da natureza, do parque em especial e, se possível, realizar inclusive uma visita com os estudantes ao parque. Essa é a ideia para a segunda etapa do projeto. Tá? Quer completar? A área do parque está sendo reflorestada. Recentemente foi plantada mais de 100 espécies de árvores no local, porque havia uma grande área desmatada na área. Então ela está sendo reflorestada. É isso? Isso. Alguém tem perguntas? Eu posso fazer um comentário logo? É o seguinte, realmente é muito difícil professores de outras disciplinas aderirem a um projeto desse, porque dá trabalho, né? Mas é perfeitamente possível. Principalmente se você trabalha com ensino fundamental, você vai trabalhar a porcentagem, por exemplo, né? Então você trabalha a porcentagem, quanto foi desmatado, quanto é que tinha antes, dá pra gente fazer sim. Talvez aí uma proposta levar para o professor já a ideia de como trabalhar, porque às vezes o professor vai ter que parar para pensar e tal, e isso o professor não quer com vários motivos, e um deles é porque ele geralmente está sobrecarregado mesmo, né? Então talvez a proposta seja, olha, a gente está com esse projeto e a gente pensou que em matemática você poderia, quando fosse trabalhar porcentagem, falar nesse tema dessa forma, talvez, né? Isso é uma sugestão. Em letras, por exemplo, português, também fazer uma redação. Eu lembro que a esposa dele trabalhava na mesma escola que eu, e tanto as provas dela quanto as minhas sempre reclamavam porque era prova de matemática, mas parecia prova de português, porque tinha muito texto, né? As minhas provas, principalmente com o fundamental, vi um texto que ia contextualizar para ele fazer as contas. E aí eu tive pais, sim, que foram lá reclamar porque a prova devia ser de matemática e não de português. Mas enfim, talvez assim, a ideia, porque aí às vezes o professor que não tem tempo, né? Tem outras coisas, muita atividade, menino dá trabalho e tal, não sei o quê. Talvez você já chega com a ideia de como fazer, facilite essa adesão, né? Seria só uma dica, né? Na direção de Fabiola, né? Eu acho que a ideia é fantástica, eu acho que tem espaço suficiente para que todos ciência de maneira geral, né? Química, física, matemática, português, tudo. Por exemplo, português você poderia fazer uma poesia, buscar poesias relacionadas à ecologia. De repente tem alguém lá que não vai ver poesia, que ele nem fazer, mas procurar poemas relacionados à ecologia, tentar puxar, né? Para o espaço, tantas coisas que falam sobre os pássaros. Concordo, é triste, né? Você ter essa perspectiva, mas eu tenho uma sugestão. Por que não fechar esse projeto, tipo uma exposição na escola? E aí, nessa exposição, você não vai desenvolver, mas você dá flechas. Olha, foi feito isso, mas a gente poderia fazer isso. Quem sabe, a partir de engajar outras pessoas. Porque a ideia é continuar o projeto. Eu acho, por exemplo, é porque eu sei que tem muita, mas se conseguisse colocar na equipe um aluno, talvez, de física, um aluno que trabalha com matemática, ou alguém que outra área, possa ampliar, entendeu? Então, fica atento, que não sei como é que é o plano como um todo, mas fechar com uma apresentação na escola, porque aí você devolve a comunidade que ela fez. Chega a professor, vamos fazer uma exposição na escola, aí você apresenta o que foi feito em relação a ela e faz uma discussão com ideias. São algumas ideias que vão ser feitas. E aí você poderia, inclusive, tentar socializar com esse grupo aqui, que aqui tem pessoas de várias áreas. Por que não lançar o desafio? Os outros colegas daqui, ou vocês que fazem extensão em matemática, que fazem extensão
em matemática financeira, por que não? Der uma dica aqui e a gente levar não como uma coisa fechada, mas com algumas possibilidades. Eles falaram que não iam querer o projeto porque dava muito trabalho e falando primeiramente o salário. Ganhamos muito pouco para ter tanto trabalho. Só complementando, na primeira etapa do projeto, Catarina fez o levantamento de plano de aulas com esse tema para diversas disciplinas. Tinha lá, ela mandou material para mim de geografia, de geometria, por exemplo, na área. São um pouco mais de 40 hectares, né? Que dá para trabalhar isso. Então, ela pesquisou, de fato, em línguas também, por exemplo, se tinha registro dos povos que habitam aí um contexto histórico, né? Se havia registro sobre poemas e canções sobre aquela área. Então, tinha uma série de planos de aula já até prontos, mas, de fato, não houve interesse de professor de outra área. Ainda bem que a professora Dejane quis participar do projeto. Talvez, eu conversei com o professor Bento na última semana desse mês e conversei com a professora Fabiola para a gente fazer uma visita novamente na escola lá, para tentar sensibilizar mais e ver o que a gente pode fazer na segunda etapa. Tá? Sim, e pior que a cidade de Garanhuns do Parque, nenhuma escola aceitou o projeto. Essa cidade é vizinha a Garanhuns, em torno de 30 minutos. E o parque está localizado em Garanhuns. Eu fui em 3 escolas e nenhuma aceitaram o projeto. Eu faço parte de um grupo de Garanhuns, que GEME, um grupo de pesquisa de ensino, de extensão em educação matemática e ciências, pela UFAP, da professora Glória, do professor Luciano Cavalcante. Os meus colegas, eles são professores, têm uma atuação muito grande. Eu poderia, talvez, levar esse projeto para conversar com esse grupo, porque eu tenho certeza que eles podem colaborar. Talvez eles tenham contato com os escolas de Garanhuns. Os dois são muito ativos na Garanhuns, a UFAP, o professor Luciano, ele matemática, a professora Glória, a área da ciência. Eu acho que a gente poderia tentar fazer uma ponta com eles, tenho certeza que eles iam adorar. E até porque eles fazem formação, eles trabalham lá na UFAP, é curso de pedagogia. A gente podia lançar essa proposta como curso de pedagogia. Se não consegue vir para a escola, e quem sabe aí esses alunos de pedagogia estão fazendo estágio em algum lugar, porque não leva a ver esses estudantes. Eu depois, quando a gente podia marcar um pouco para conversar, eu pensei que é grupo de ensino de matemática e ensino de ciência, entendeu? Eles fazem uns congressos, fazem seminários, é interessante, é bem ativo. Entendeu? Inclusive, a perspectiva deles é ajudar quem está nessa área a se preparar para fazer um mestrado em ensino matemático, mestrado em educação matemática ou doutorado. É bem interessante eu participo. Felizmente, ultimamente, ele está no grupo porque eu fachado. É um projeto de extensão também. Eu tenho certeza que ele consegue contatos. Vamos conversar depois. Eu via ele, mas ele consegue seguir. Ele